Aleluias, glórias a Deus, amém. Glória a Deus. Quero que você mais uma vez, não precisa ficar de pé, mas eu quero orar com você, porque eu quero realmente que nessa noite, Senhor, me dê sabedoria e seja um instrumento dEle, porque eu gostei tanto, gente, de estudar sobre essa mulher, Rebeca, e assim isso falou muito ao meu coração, e eu quero de fato que você também compreenda aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, aquilo que está aqui, quero que o Senhor me use para que entre aí no seu coração, para que possamos ser abençoados com a palavra dEle, amém? E gere fé, né? E isso possa virar uma chave na vida de cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nessa noite, Pai, te agradecemos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem, a cada semana, Deus, a nossa fé tem sido aumentada. Nós temos aprendido, Senhor, a ouvir a Tua voz. E sabemos que não somos mais as mesmas, Senhor. Cada sexta-feira, porque a Tua palavra fala que é de glória em glória. A cada sexta-feira, a Tua glória tem estado neste lugar, Senhor. Ó Deus, e nós não saímos, entramos aqui de uma forma, Deus, e eu tenho certeza, Deus, que nós saímos diferente. Algo acontece em nós. Senhor, eu creio que nós estamos chegando, estamos nos preparando, Pai, para o Teu propósito, Senhor. Que nesta noite, cada mulher que está aqui, Senhor, possa receber essa palavra que veio do Teu coração para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre Rebeca, né? Nós estamos na 11ª semana. Terça-feira o pastor falou aqui sobre a gente completar 10 dias, que 10 dias era um ciclo, e nós estamos na 11ª, então nós já completamos o ciclo de 10 dias, porque nós decidimos que seremos mulheres de fé. Nós estamos decididas a romper, a avançar na nossa vida com Deus, amém? Você está decidida? Eu estou decidida. Então, nós estamos decididas a romper em fé com o Senhor. E nesta noite, né, a palavra que hoje vamos falar sobre Rebeca. E o tema que o Senhor ministrou no meu coração é preparada para viver o propósito. Fala com a sua irmã, você está preparada? Então, que nós estejamos preparadas para viver o propósito. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Cada uma de nós, o Senhor nos escolheu com uma individualidade, uma particularidade. Cada uma de nós somos especiais para Deus. E Ele tem um propósito específico na vida de cada uma de nós. Porém, há um processo a vivermos, né? Nós não nascemos prontas. Nós estamos a cada dia sendo transformadas de glória em glória. Diga comigo, de glória em glória. Mas para você chegar nessa glória, você passa pela tribulação. Não foi assim que Paulo falou? A minha tribulação momentânea não se compara com a glória que há de ser revelada. Nós passamos por processos, nós passamos a um preparo para nós chegarmos até o propósito que Deus tem para nós. Então, você vai abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 24, do versículo 13 e 14. E esse texto é especial, porque eu recebi esse texto quando eu namorava com o Júnior, né? Então, um intercessor, uma das pessoas ali do Ministério de Adoração, era o guitarrista. Ele era um jovem que orava muito, um intercessor, e ele orava pela vida do Júnior. E ele orava para que o Júnior viesse, né? Não sei, ele era um intercessor do Júnior. E eu só sei que ele, por eu ser namorada do Júnior, ele veio com os versículos para a namorada do Júnior,
né? E eu me lembro que ele trouxe esse versículo, Gênesis 24, né? Onde fala sobre Rebeca. E quando eu recebi esse texto, eu não entendi muito, mas hoje eu entendo com muita clareza tudo que Deus fez na nossa vida, né, o propósito que Ele tinha, que Ele tem, continua tendo. E eu creio que você também, Deus vai trazer um esclarecimento daquilo que Ele tem para fazer no seu coração. Então, a palavra de Deus fala assim: e eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, eu darei ainda de beber aos teus camelos. Então, esteja preparada e seja a resposta da oração de alguém. Precisamos ser essa resposta da oração de alguém. Quem está orando aqui é Eliezer. O que a palavra do Senhor fala lá em Gênesis, no início de Gênesis 24, vai contar que Abraão já se encontrava velho. E ele tinha um filho chamado Isaque. E ele começou a se preocupar, porque ele pensou, meu filho, ele já tem 40 anos, né? Eu nem sabia, a Érica falou, ele tem 40 anos, pastora. E ele já estava com idade, e Abraão, ele pensou, se eu morrer, a continuidade, eu quero deixar um legado. Deus tem uma promessa na minha vida, tem uma promessa na minha família, e Isaque, ele precisa dar continuidade naquilo que Deus começou na minha vida. E ele começa a pensar, e ele então fala, ele já estava riquíssimo. Isaque também era um homem próspero e rico, porém ele ainda não tinha uma esposa. E então Abraão começa a se preocupar, e ele pede a esse servo dele, fala, olha, eu peço para você, eu coloco nas tuas mãos uma missão. Eu quero que você vá entre o meu povo para arrumar uma esposa para o meu filho. Olha o casamento arranjado. Eu acredito em casamento arranjado. E ele falou, você vai lá e procura uma esposa para o meu filho, para que ele não fique com uma cananeia, para que ele não escolha uma cananeia, porque deveria ser um bonitão rico, né? E então ele ficou preocupado de algo acontecer dessa forma, né? E então ele coloca essa missão, e Eliezer acha uma missão difícil. Como que eu vou arrumar uma esposa para ele, uma esposa que seja de Deus, uma esposa preparada para entrar, para cumprir essa missão, para entrar dentro desse propósito? Então tinha que ser algo muito espiritual, algo muito da parte de Deus. E Eliezer fica um pouco preocupado, mas ele ora e ele faz uma aliança com Abraão e coloca, né, a mão na coxa, como eles tinham aquele costume de fazer aquela aliança. E ele fala ali, pode deixar, eu vou e vou cumprir essa missão. Eu vou até para poder buscar. E ele fala, quando ele chega lá nas terras da família de Abraão, ele ora ao Senhor, né? Quando nós estamos preocupados com algo, nós precisamos orar, precisamos do Espírito Santo, precisamos da direção de Deus. E ele fala, Senhor, a mulher, que aí começa aqui dizendo assim, ó, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Ele estava falando com Deus. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos. Essa vai ser, aí ele fala assim, essa será a esposa, né, que o Senhor tem preparado para Isaque. Então Eliezer faz essa oração e vai ali para os pés da fonte esperar. E ali muitas mulheres se juntavam, porque esse era um serviço, uma função das mulheres, não era uma função dos homens. As mulheres iam com o seu cântaro buscar água ali naquela fonte, ali naquele poço, né? E elas ficavam e se reuniam e ali conversavam, né? Porque elas tinham que pegar água para poder fazer a comida,
fazer o pão, para poder lavar a roupa, e elas ali, era a função das mulheres. Então, eu imagino que se aglomerava um monte de mulheres, mulheres bonitas, né? Mulheres de todas as formas, mas Eliezer, ele tinha uma missão, ele tinha que encontrar a esposa para Isaac. E eu acho lindo esse texto, porque ele fez essa oração, e quando ele para ali aos pés da fonte, ali, sedento, né? Será que você daria água aí? Vai lá, pede para outra, né? E eu fiquei pensando nisso, porque Rebeca, ela, uma mulher formosa, a palavra de Deus diz, uma mulher virgem, e ali ela passa, ela chega naquele lugar, quando ela encontra Eliezer ali, parado, junto com 10 camelos, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esses camelos, e quando ele chega e fala assim, dá-me de beber para aquela mulher. É um pouco parecido com Jesus, quando fala com a mulher samaritana, né? Me dá dessa água. É um teste, muitas vezes somos testados, somos provados em algo. Muitas vezes Deus deixa a gente passar por certas situações, porque Deus está também provando, e nós temos que estar preparadas. Temos que estar prontas naquele momento. Por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Em todo tempo pode aparecer a oportunidade da tua vida. Aqui não estamos falando apenas de um casamento, né? Isaac precisava de uma esposa, mas aqui podemos pensar em outra coisa, podemos pensar no seu chamado, podemos pensar em um sonho, em algo que Deus também quer realizar na sua vida, e o Senhor, Ele deseja que nós estejamos preparadas, porque se naquele momento que pintar a oportunidade, que o Senhor falar com você, e você não estiver pronta, aquela oportunidade vai passar na sua vida, porque você vai estar distraída, você não vai perceber que aquele momento é o momento exato, onde Deus queria fazer algo na sua vida. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Eu sempre falo, Senhor, que não passe o teu tempo na minha vida, sabe, que não seja preciso, tinha uma música algum tempo atrás, que não seja preciso que se levante uma outra geração. Eu falo, Senhor, que tu não precise levantar uma outra pessoa, que eu faça aquilo que o Senhor tem para que eu faça, porque nós não somos insubstituíveis. Se você não quer, Deus já tem uma outra pessoa pronta para colocar no seu lugar. Não é que Deus nos descarte, é porque Deus, Ele te escolheu, mas Deus também nos respeita quando a gente não quer. Eu não quero, ou quando eu não estou atenta, quando eu não percebo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Por isso a palavra para você hoje é: esteja preparada. Nós precisamos estar nos preparando todos os dias, buscando ao Senhor, orando, sim, lendo a Bíblia, mas muito mais do que isso, é vivendo a palavra de Deus, é vivendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, é estar posicionada, porque não adianta se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós orarmos, mas na hora de nós praticarmos, nós não praticamos. Na hora de estar posicionada no lugar que Deus quer que estejamos, nós não estamos. E aí o tempo passa na nossa vida, as oportunidades passam e nós não vivemos o propósito que Deus tem para nós. Mas eu estou falando nessa noite sobre Rebeca, e Rebeca não era boba. Rebeca estava preparada, ela estava pronta para viver aquilo que Deus tinha para ela. Ela não sabia o que era, mas ela estava preparada, e então ela estava ali na hora exata, no momento exato, quando Eliezer orou, e ela passa e ele pede água, e ela poderia estar distraída, mas quando ele para, ela fala, claro, ela se abaixa o cântaro, e ela dá água ali para ele, ela para tudo. Nós mulheres somos ocupadas, mas ela parou tudo e deu ali, e daqui a pouco ele fala, e ela, antes que ele falasse, ela já fala, eu darei também aos teus camelos. Isso não era uma tarefa fácil, porque eu fiquei pensando, sabe,
Eu coloquei aqui, não seja preguiçosa, esteja pronta aos pés da fonte, sabe? Muitas vezes nós estamos com uma preguiça espiritual, estamos prontas para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir, para nos esforçar em viver uma vida santa, para nos esforçar em fazer a vontade do Pai, aquilo que nós já sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Muitas vezes a preguiça toma conta da nossa vida e não temos coragem de encarar os desafios que são propostos para a nossa vida. Então a minha palavra para você: esteja aos pés da fonte, esteja preparada, esteja pronta para viver aquilo que Deus quer que você viva. Não fuja. Muitas vezes estamos fugindo de um lado para o outro, estamos distraídas, estamos buscando refúgio aonde não deveríamos buscar. E então aqui em Gênesis 24, 18, ela disse assim: bebe, meu Senhor. Prontamente baixando o cântaro para a mão, e lhe deu de beber. Esteja pronta. Ela prontamente. Será que estamos prontas para responder para Deus quando Deus pede algo de nós? Para que façamos? Será que estamos prontas para dar respostas para Deus com nossas atitudes, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor fala algo conosco, ou seja, quando uma responsabilidade é nos dada? Será que estamos prontas para viver aquilo que Deus quer que vivamos? Ou será que não estamos prontas? Ou será que estamos fugindo? A palavra fala, Gênesis 24, 20, ela se apressou, ela correu. Será que estamos correndo para fazer a vontade de Deus? Será que estamos apressadas para viver o propósito do Senhor? Ou será que ainda estamos dormindo, sonolentas, devagar? Nós sabemos o que tem que ser feito, mas estamos devagar para orar, estamos devagar para jejuar, estamos devagar para servir a Deus com os nossos talentos, com os nossos dons. Será que estamos devagar, estamos lentas, ou estamos apressadas para obedecer? Porque ela, apressando-se, ela foi rápido e ela lhe entregou água para aquele homem. Ela não sabia que a bênção dela estava na vida daquele servo, né? Porque talvez se ela soubesse rapidinho, né? Nós somos assim, né? Já sabemos que há um interesse naquilo dali, então agora sim eu vou fazer. Mas nós não podemos ser interesseiras. Nós temos que estar prontas para fazer a vontade de Deus. Precisamos servir de coração. Precisamos entregar sem esperar receber nada em troca. Precisamos estar prontas para servir, para dar o nosso melhor para Deus. E as oportunidades, elas vão chegar na nossa vida. Elas vão chegar na sua vida. Quando você menos esperar, você vai ser notada. Você vai ser a resposta de oração de alguém. Assim como Rebeca, mulher trabalhadeira. Eu fiquei pensando, ela rapidinho correu. E ela foi lá, despejou o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. E não era fácil essa função, tirar água. E ela tirou e deu a todos os camelos. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é difícil muitas vezes, né? São tantas atribuições para nós. Essa não foi uma tarefa fácil, porque só de ela pegar água para ela já era difícil. Mas ela pegou a água que era dela e deu para aquele homem desconhecido. E depois tinham 10 camelos. Não era apenas um camelo, mas eram muitos camelos. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Dê respostas com atitudes. Será que as suas atitudes, elas são a sua resposta? Ela não apenas falou, tá bom, eu vou fazer isso. Ela deu respostas com a atitude dela. Ela prontamente, ela se apressou. Ela correu, foi ao poço, pegou água e foi ali, vou dar para os seus camelos também. E 1 camelo, e 2 camelos, e 3 camelos, e 4 camelos. Imagina, você já estaria murmurando, né? Ai, meu Deus, haja camelo. Meu Deus, toda hora pegando água, esse
peso. Será que esse homem não está percebendo que eu tenho o que fazer em casa? Eu tenho muita coisa aqui a vida inteira dando água para camelo. E eu fiquei pesquisando, fazendo conta. Um cântaro tinha em média 12,8 litros. Elas só podiam carregar um cântaro de cada vez. Um camelo bebe em média de 100 a 200 litros. Peraí, gente. Ele bebe muita água. Um cântaro é só 12,8. Imagina quanto esforço essa mulher fez. O camelo, numa golada, não era suficiente. Um camelo. Lá vai ela de novo. Volta e pega mais. E volta de novo. Gente, aquela mulher, ela pegou nas minhas contas, eu fazendo as contas aqui. Rebeca deu água para o servo e ainda para 10 camelos. Ela buscou 1.000 litros de água só para os camelos, mais ou menos a conta. 1.000 litros, imagina, ela indo e voltando. Ela indo e voltando. 1.000 litros é muita coisa. E ela voltou à fonte mais de 100 vezes, mais ou menos a conta. Imagina aquela mulher indo e voltando. E tira, e vai, e volta. E dá água para o camelo. E os outros olhando, querendo. Ai, meu Deus, ainda falta mais 3. Talvez no 7º camelo. Meu Deus, as costas estão doendo. E volta na fonte de novo, e puxa, e o poço era fundo, e fica na fila, porque não tinha só ela, e vai lá e pega mais água, e volta, e com alegria, e com bom grado. Ela não conhecia aquele homem, mas ela estava disposta a servir, mas atrás daquilo ali, daquela ação, daquela atitude, havia uma bênção, havia um legado para ela, havia algo, uma oportunidade, que ia mudar a história dela para sempre. A história de Rebeca mudou porque ela deu água para os camelos, né? Então, muitas vezes, naquilo que a gente menos imagina, é ali que está a nossa oportunidade. Oportunidade de crescer, oportunidade de mudar a nossa história. Aqui em Gênesis 24:10 diz: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor. Então, eram 10 camelos. Não eram poucos, e eles estavam ali sedentos no deserto, e aquela mulher vai e volta, mais de 100 vezes aquele poço, né? E ali acabando com a água do poço toda, mas atrás daquele trabalho todo, atrás daquela generosidade dela, atrás daquele serviço dela, daquela doação do tempo dela, havia um milagre. A história dela ia mudar para sempre, ela não seria mais a mesma. O legado, a descendência, ela ia entrar para a promessa de Deus, ela ia entrar para a Bíblia, ela ia entrar para a história, né, de Abraão, para a família de Abraão, onde tem a promessa de multiplicação, mas ela não sabia disso. E quantas vezes aquilo que você está vivendo, você pensa está muito difícil, está na luta, mas é atrás dessa situação que Deus tem uma bênção para você. É atrás desse problema, atrás desse trabalho, que Deus, Ele vai te promover, que Deus vai mudar a tua história. E então, no versículo 47, ele fala assim: quando aquele homem vê aquela mulher com disposição de ir e voltar, talvez ele fique: é essa daí mesmo, é essa que eu quero para Isaac, é ela que eu vou levar. Eu vou levar para Isaac para dar continuidade. E ele foi tendo certeza que era aquela mulher para continuar o legado, para continuar o propósito de Deus na família de Abraão. E ele diz assim no versículo 47: daí eu perguntei: de quem és filha? Ele falou: pergunta que não quer calar. Agora eu quero saber se é essa mulher, se ela é da família, da parte de Abraão. E ele chegou até ela, e ela falou que era. Ele disse: então é essa daí. É essa que vai ser a esposa de Isaac. Então esteja pronta para as oportunidades de Deus em sua vida. Se estivermos, despreparadas, não vamos viver o propósito de Deus. Vamos ver tudo como algo ruim para a nossa vida. Nossos olhos precisam ser espirituais.
corra apressadamente em direção ao seu propósito. Será que estamos dispostas a correr em direção à vontade de Deus? Muitas vezes estamos fugindo, e nós temos que correr em direção àquilo que Deus quer, correr para obedecer, correr para fazer a vontade do Pai. Eu quero dizer para você, você é capaz. Sabe, você é capaz de vencer as suas guerras, de vencer a sua luta. E eu fiquei pensando nessa mulher, e eu pergunto para você, de quem você é filha? De quem você é filha? As suas atitudes, elas vão mostrar de quem você é filha. Você é filha do Rei. Você é filha de Deus. Você tem uma promessa na sua vida. Deus, Ele tem uma promessa para nós, para você. Nossas atitudes vão revelar quem nós somos. Muitas vezes estamos sendo vigiadas. Sabe por quê? Somos a resposta de oração de alguém. Você pode ser a resposta de oração para alguém, talvez no trabalho, né? Alguém que queira alguém para uma empresa. E você é a resposta de oração naquela empresa. Você é a resposta de oração. Você que é solteira, talvez, tem um Isaac aí, tem um Abraão orando aí, e você vai ser a resposta de oração desse Abraão, do Eliezer, né? A resposta da oração do Eliezer. Ou seja, precisamos estar prontas, precisamos estar preparadas, porque se não estivermos preparadas, as oportunidades na nossa vida, elas vão passar de quem você é filha. Precisamos ter as características do nosso Pai Celestial. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos fazer a diferença nessa geração. Você não é qualquer uma. Você tem um Pai Celestial. Um Pai que te ama, que te gerou para uma viva esperança. Se somos filhas do Rei, nós somos princesas. Você é uma princesa de Deus. E quantas vezes não sabemos quem nós somos, recebemos rótulos do mundo e aceitamos essa identidade de quem você é filha. Suas atitudes vão revelar de quem você é filha. Esteja pronta para essas oportunidades de Deus. Deus vai abrir portas para você, amém? Deus vai abrir portas e nós precisamos estar preparada. Eu preciso estar preparada, você precisa estar preparada. Corra apressadamente. Muitas vezes estamos devagar. Muitas vezes não estamos nos posicionando. Deus já falou conosco. Deus já revelou em sonhos. Deus já falou com você o que Ele quer de você. Mas muitas vezes estamos paralisadas. Paralisada por causa do medo. Paralisada por causa das circunstâncias na nossa vida. E só enxergamos aquilo que é ruim. Não conseguimos enxergar aquilo que é bom. Você está no culto de mulheres de fé. Então tenha fé. Você é capaz, você pode avançar nesta noite, você pode romper com os seus limites, rompa com os seus limites, sabe, Rebeca precisou romper, né? Talvez quando ela olha assim, olha para ele, mas quando olha para aquela quantidade de camelos, é igual quando eu chego na segunda-feira, é tanta roupa para lavar que eu falo assim, meu Deus do céu, é muito camelo para beber água. Os cestos transbordando. Eu falo, oh, Jesus. É muito camelo. Talvez você chegue em casa também. São tantos problemas para resolver. São tantas coisas que você pensa, meu Deus, é muita coisa para me resolver. É muita coisa para me dar conta, né? Os jovens têm que estudar. Pensa no futuro. Senhor, são tantas coisas. Será que eu consigo vencer tudo isso? É muito camelo para me da água, Senhor, para ele poder dar conta, mas você é capaz, porque você é filha do Altíssimo, sabe? Você é filha do Todo-Poderoso, você é diferente, o Senhor te chamou, não deixe as oportunidades passarem na sua vida, não deixe, sabe? Mas corra apressadamente em direção ao propósito que o Senhor tem para você.
Deus tem um propósito lindo na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. O Senhor deseja te usar para ganhar outras mulheres. Não fuja disso, mas você é capaz, amém? Glória a Deus. Eu quero que você nesse momento fique de pé em nome de Jesus. E nós